A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 6, da revista Adultos da CPAD, do primeiro trimestre de 2025, com o título O Filho é igual com o Pai. Texto áureo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. A verdade prática, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos do 30 ao 38. A introdução diz assim: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, esta lição, o comentarista vai trabalhar esse tema, sobre a igualdade da segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, com o Pai. Ele vai explicar, quais são a fundamentação, qual é a fundamentação bíblica para essa doutrina, e também vai expor as heresias que surgiram tanto na igreja primitiva, que ainda hoje são propagadas por seitas e heresias e por falsas religiões, que tentam desmerecer a divindade de Jesus ou tentam diminuir a divindade de Jesus. E nós já vimos na lição passada que Jesus é Deus, Jesus é igual em substância e essência ao Pai e ao Espírito Santo. É um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tópico 1. A doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Subtópico 1. Ideia de Filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Veja Mateus capítulo 23, versículo do 29 ao 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Eu, filho do homem, para que o visites. Salmos, capítulo 8, versículo 4. Esse paralelismo é sinonímico, ou seja, de sinônimo, em que o poeta diz algo primeiro e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23, 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Então, olha só que interessante que o comentarista apresenta aqui nesse primeiro subtópico. A ideia de filho na cultura judaica. Ele não é a ideia que nós temos hoje. A ideia na cultura judaica, daquela época do Novo Testamento, era que o filho ele era igual ao pai. Ele tinha... Quando falava assim, ele é filho de fulano, estava querendo dizer, ele é da mesma, ele é igual ao seu pai, ele tem a mesma, digamos assim, a mesma aparência, a mesma estrutura, e etc., entre outros elementos. Então, a ideia de filiação, a ideia de pai, na Bíblia, é essa identidade de natureza, natureza igual. Então, se era filho dos profetas, então era um profeta. Filho dos cantores, então era um cantor. Assim, essa era a ideia da cultura judaica. E nós vemos isso em várias passagens bíblicas, no livro de Salmos,
né, conforme aqui o comentarista apresenta esse exemplo, né, primeiro ele compara o homem mortal com o filho do homem, né? Tá falando o homem mortal, o ser humano comum, e está usando a expressão filho do homem, que também ela é aplicada à própria pessoa do Senhor Jesus. Então, nós vemos que são sinônimos, né? O homem mortal e filho do homem. Veja que já, né, expõe esse pensamento judaico. Outro exemplo que ele dá aqui é o dos fariseus, né, escribas e fariseus, que se proclamaram filhos dos profetas, filhos daqueles que mataram os profetas, né? Ou seja, eles eram igual aos seus pais, porque estavam perseguindo a Jesus e, por fim, acabaram também matando o maior dos profetas, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, veja que há uma identificação de natureza, a mesma natureza, o filho e o pai. E essa ideia, conhecer, né, essa ideia judaica sobre a filiação, sobre filho, pai, é importante para nós entendermos o conteúdo desta lição, né, sobre o filho é igual com o pai. Subtópico 2, significado teológico, indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. João 8,42. Também ele diz, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16,28. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 5,17, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam claramente que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, João 5,18. Né? Os próprios, né, escribas e fariseus estavam se contrapondo a Jesus, o Messias prometido, né, que Deus prometeu ali no Antigo Testamento, que enviaria e enviou, né, e o Verbo se fez carne. Então, eles estavam ali debatendo com Jesus e reconheceram que Jesus, aqui, ó, entenderam claramente que Jesus estava reafirmando a sua deidade, a sua divindade. Pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles entenderam isso, que quando Jesus falava que sou filho de Deus, sou filho do Pai, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo, né, que estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Então você também é Deus. De fato, era isso mesmo que Jesus estava afirmando, porque ele realmente é Deus, conforme os textos aqui que o comentarista e em outros textos do Novo Testamento, que também, né, enfatizam, que corroboram esse ensinamento. Né? Jesus disse, eu saí e vim de Deus. Quer dizer, olha só um texto claríssimo, né, para mostrar que Jesus realmente é Deus e que ele veio de Deus e que ele era filho de Deus, no sentido de ter a mesma natureza de Deus, a mesma substância, a mesma essência. E é isso que a lição está aqui nos ensinando, essa lição de número 6. Subtópico 3, o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8 é o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, versículos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria,
mais do que a teus companheiros. Salmos 45, versículos 6 e 7. Que história é essa de o Deus do versículo 7 estar ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui o comentarista, né, nesse subtópico 3, ele vai mais uma vez, né, reafirmar a divindade de Jesus, né, explicando que o Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito, ou seja, o único da sua espécie, né, Filho unigênito, o único da sua espécie, no caso, Jesus, que era o Filho unigênito de Deus. Nesse sentido da divindade, Jesus é o único Filho de Deus, né, o único da sua espécie. Né? Todos nós hoje que entregamos nossa vida a Jesus, nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Né? É diferente. Ele não. Ele tem uma relação específica, exclusiva, né, na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Claramente, a Bíblia, né, mostra isso. Vários textos bíblicos. O principal texto é este, que é o nosso texto áureo, né? Em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz, quer dizer, do Filho, está falando do Filho. Ó Deus, está chamando ele de Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Quer dizer, eternidade. Século dos séculos é uma expressão que significa eternidade, passada e futura. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, veja que essa é uma citação direta de Salmos 45, versículos 6 e 7. Foi citado lá pelo escritor aos Hebreus. Então, só esse texto aqui já é suficiente para mostrar claramente, mas tem muitos outros textos que mostram realmente que Jesus é Deus, né, que o Filho de Deus, né, no caso de Jesus, é igual com o Pai, né, na mesma essência e substância. Tópico 2, a heresia do subordinacionismo. Subtópico 1, Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas de adoção e os arianistas, que são os discípulos do bispo Ário, são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, que viveu de 185 a 254 depois de Cristo, foi o seu principal mentor. Há, na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, que era do arianismo, usando Orígenes como base, mas como também os que apoiavam Alexandre, o opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da trindade. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Então, Orígenes, né, um dos pais, considerado os pais da igreja, ele exerceu uma grande influência na igreja primitiva, ali principalmente na parte oriental da igreja, né? Ali, toda aquela região da Palestina, da Síria, daquela região ali. O Orígenes, ele era um grande escritor, escreveu muitos livros, muitos tratados, fez traduções do texto bíblico também. Então, ele era muito respeitado como teólogo naquele período. Só que ele misturou um pouco de ideias neoplatônicas
do filósofo Platão, né, o filósofo grego Platão, e também dos seus discípulos, que são os neoplatônicos. Ele trouxe muitas dessas ideias e misturou ali com a teologia. E isso acabou gerando algumas ideias bem estranhas, bem obscuras. Né? Mas ele também tinha alguns ensinos que eram bem ortodoxos, que até hoje são considerados ortodoxos. Mas, assim, no cômputo geral, ele defendeu ideias estranhas e ideias também ortodoxas. E ele era um defensor desse subordinacionismo, né, que ensina, que declara que o Filho, no caso o Senhor Jesus, era subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Então, na verdade, né, são ideias heterodoxas, né, que foram depois colocadas de lado, foram condenadas pelos concílios ali dos primeiros séculos. Por quê? Porque você não pode, de forma alguma, diminuir a divindade de Jesus, né, ou do próprio Espírito Santo, mas aqui estamos falando mais referente à pessoa do Senhor Jesus. Você não pode tratar o Senhor Jesus como um Deus secundário ou menos divino que o Pai. Se você fizer isso, você acaba desmontando todo o edifício, né, toda a construção, né, da obra salvífica, da obra redentiva que o Senhor Jesus realizou. Jesus precisava, sim, ser 100% Deus e 100% homem para ele poder, né, consumar a obra salvífica ali na cruz do Calvário. Sem isso, seria impossível. Se ele fosse menos homem, no sentido de humanidade, e menos Deus, divino, no sentido de divindade, ele também não conseguiria realizar essa obra, né? Essa obra de salvação, completar essa obra de salvação. Então, claro que aqui não podemos esmiuçar, né, esses detalhes, que são mais técnicos, né, do ponto de vista teológico, mas você não pode diminuir a divindade de Jesus. Qualquer ideia hoje que diga que Jesus é inferior ao Pai, que Jesus é subordinado ao Pai, que Jesus não é da mesma substância que o Pai, que é heresia. Você tem que rejeitar, condenar. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, né, todos que possuem a mesma essência, a mesma substância, né? É um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Sempre é importante frisar isso. Claro que a doutrina da Trindade é uma doutrina complexa, difícil de entender com a nossa mente racional humana, né? Mas é o que a Bíblia ensina. Claro, nós vamos ter um conhecimento completo lá na eternidade. O Senhor vai abrir a nossa mente, certamente nós vamos entender tudo aquilo que para nós hoje é difícil de entender, mas que a Bíblia mostra claramente que é dessa forma que nós temos que ensinar, né? Nós vamos esperar estarmos na presença de Deus para entender, né, tudo aquilo que a gente não consegue com a nossa mente finita e fraca que nós possuímos aqui na Terra. Veja aqui, né, os concílios o concílio de Nicéia, né? Ali havia, né, os defensores do bispo Ário, do arianismo, que usavam a literatura de Orígenes para defender as suas ideias. E também, né, o Alexandre, o opositor de Ário, também baseava as suas ideias na literatura de Orígenes, né? Vemos, segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, como já falei, né? Mas, né, foi rejeitado posteriormente, e porque a Bíblia é bem clara quando revela a igualdade das 3 pessoas da trindade. Subtópico 2, no período pré-niceno, né, de Nicéia foi um concílio que houve lá na igreja primitiva, muito importante na história da igreja. O subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai.
Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Então veja que nesse período que antecedeu ao Concílio de Nicéia, onde essa doutrina sobre o Filho de Deus, sobre a divindade de Jesus foi estabelecida, nos séculos 2 e 3 ali, o subordinacionismo, que é essa ideia aí que quer inferiorizar a pessoa do Senhor Jesus, foi uma tentativa de tentar preservar o monoteísmo, porque o monoteísmo judaico dizia que Yahvé, ou Javé, ou Jeová, era um único Deus, só havia um Deus. Então, se Jesus estava se autoproclamando Deus, então era um Deus falso, dentro dessa ideia, né, que não levava em conta, que não levava em consideração, né, a doutrina escriturística da Trindade. Né, um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Então, eles tentaram preservar o monoteísmo com essa ideia do subordinacionismo. Só que faziam uma exegese bem fraca, né, segundo aqui o comentarista, dizendo que o próprio Jesus se considerou inferior. É claro que o Senhor Jesus, quando estava aqui na Terra, ali com o corpo humano, ali nós vemos em Filipenses, né, que ele humilhou-se a si mesmo e se tornou, né, um ser humano como qualquer outro ser humano, nasceu ali de uma mulher, né, teve um nascimento normal, um crescimento normal, ele sentiu todas as experiências que os seres humanos comuns têm. Então, assim, quando Jesus estava aqui, nesse período que ele esteve aqui na Terra, né, ele era, né, 100% Deus, 100% homem, mas ele deixou ali a divindade dele, né, colocou ali de lado, para que ele pudesse ter uma experiência humana completa e pudesse entender, né, o que o ser humano, né, passa, o que o ser humano enfrenta, o que o ser humano precisa. Então, aí, quer dizer, quando Jesus falava ali, estava falando do ponto de vista da sua humanidade, enquanto ele estava aqui na Terra. Aí, depois que ele foi glorificado, ele voltou para a sua glória, está sentado à destra de Deus. Então, aquela glória que ele tinha antes de se encarnar. E que ele, né, não perdeu, ele só, digamos assim, colocou de lado para que ele pudesse ali ser um ser humano pleno, na sua plenitude. Então, aí por isso é que muitos entendem alguns textos que Jesus fala como se ele fosse inferior a Deus. Mas você tem que entender tudo que a Bíblia ensina, a Bíblia completa, as Escrituras Sagradas de uma forma geral. Não só o que Jesus falou ali nos Evangelhos. Tem que entender que ele é realmente, né, Deus. É importante sempre frisar isso. Subtópico 3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre como Jesus... Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Veja Romanos 1, de 1 a 4 e capítulo 9, versículo 5. No entanto, os subordinacionistas pinçam, ou seja, retiram as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus igual a Deus Pai. Você veja que é típico dos hereges, daqueles dos ensinadores, dos falsos mestres que ensinam ideias heterodoxas. Eles pinçam, ou seja, retiram os versículos, isolam do contexto, ou então eles não levam em consideração todas as passagens que falam sobre aquele tema, porque algumas daquelas passagens são contra aquelas ideias que eles têm, mas aí eles, em cima de 1, 2, 3, 4, 5 versículos isoladamente, eles formulam ali a sua doutrina herética e passam a ensinar isso, desconsiderando outros textos que contrariam as suas ideias.
Isso é típico dos heresiarcas, é típico daqueles que ensinam heresias. E os subordinacionistas também agiam dessa mesma maneira. Então, eles pensavam, tiravam ali alguns versículos que Jesus falou e formularam, então, as suas ideias. Mas eles esqueciam, né, de que também tinha vários versículos bíblicos que afirmam ser Jesus igual a Deus Pai. Aí eles deixavam de lado. Por quê? Porque contrariava ali a sua doutrina herética. Mas qualquer cristão sério, equilibrado, estudioso das Escrituras, ele precisa mergulhar no estudo da palavra e considerar todos os textos bíblicos que falam sobre aquele tema. Ele não pode deixar uma parte de lado e desconsiderar uma outra parte só para defender a sua ideia, o seu pressuposto, a sua ideia preconcebida. Não, ele tem que tentar tirar ali as suas ideias preconcebidas da mente e ir direto às Escrituras, mas considerar, né, todos os textos bíblicos que falam sobre aquele tema. E também fazer uma boa exegese, ou seja, uma boa interpretação do texto bíblico, daqueles textos bíblicos. Né? Se ele não souber fazer essa exegese, ele tem que confiar em alguém que já tenha feito essa exegese, no caso, os comentaristas bíblicos. Tem muitos comentaristas bons, homens sérios, piedosos, equilibrados, estudiosos da palavra de Deus. Então, por quê? Para que não cometa esses mesmos erros que os heresiarcas costumam cometer. E aí tentando ensinar só um pedaço, só uma parte, e deixando o todo de lado. Então, não podemos agir dessa forma. O cristão maduro, sério, ele leva em consideração todos os textos bíblicos que falam sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Subtópico 1. No contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como o Filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, e isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Veja Marcos 5:7. A expressão Filho de Deus, entre aspas, no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Veja Mateus 1:18 e 20 e Lucas 1:35. Então, o islamismo não considera Jesus como Filho de Deus, como sendo igual a Deus, como sendo Deus. Então, o islamismo ele tem uma outra interpretação. Só diz que Jesus era apenas um Messias ou um profeta, um profeta até inferior ao profeta deles, que é o Maomé. Então,
Claro que a Bíblia não dá respaldo, né? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não dá respaldo para esse tipo de pensamento, né? Nós já enfatizamos aqui anteriormente que Jesus é Deus, de fato, né? Ele, o Filho de Deus, é um título, e que ele é da mesma substância e essência que o Pai. E que, né, eles fazem ali uma interpretação, uma péssima interpretação, segundo o comentarista aqui. Eles acham que Deus teve uma relação íntima conjugal com Maria. Mas, na verdade, o Espírito Santo concebeu a Jesus ali no ventre de Maria. Então, assim, não teve uma relação como homem e mulher, obviamente. Então, eles falam isso e ainda dizem que os cristãos pregam esse absurdo. Né? Então, veja só como é que é a mente humana, né, decaída, a mente humana fraca, a mente humana distorcida. Né? Não consegue aceitar o que a palavra de Deus ensina. Eles sempre querem encontrar algum defeito, obviamente, para poder defender as suas teses, as suas ideias estranhas. Então, aqui o comentarista até diz, né? Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Nós vemos isso em várias passagens dos evangelhos, né? Quando Jesus ia ali expulsar um demônio, o demônio falava, né? Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Nós sabemos quem tu és, etc. Então, Jesus até mandava eles se calarem, porque ele não queria que isso fosse divulgado naquele momento. Então, veja que o próprio Satanás, que foi expulso lá de cima, e os seus demônios sabiam quem era Jesus, que ele era realmente o Filho do Deus Altíssimo. E a expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, ou seja, que a sua origem, a origem divina, né? Sua identidade, a mesma identidade de Deus Pai. Então, da mesma natureza, da mesma essência. Subtópico 2, o movimento das testemunhas de Jeová. Este movimento confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, chamado Jeová, depois o Deus minúsculo poderoso, chamado Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Gálatas 4:8. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, as testemunhas de Jeová, são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas, se a resposta das testemunhas de Jeová, for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Então, veja só que interessante aqui sobre esse subtópico 2, fala do movimento das testemunhas de Jeová, que eles ensinam um monte de heresias, e nós não temos, obviamente, tempo para abordar, né? Até porque não é o tema da lição, mas você veja que, entre outras coisas, eles ensinam a existência de vários deuses. Então, eles têm o Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, para eles, depois o Deus menor, que é Jesus, e em seguida outros deuses menores ainda, né? Tanto bons quanto maus. Olha só que ensino absurdo. De onde tiraram isso na Bíblia? É um absurdo completo, mas, infelizmente, né, eles estão ensinando isso e estão cooptando, né, várias pessoas incautas que não querem estudar as Escrituras Sagradas a fundo, não querem conhecer a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e acabam sendo enganadas, né, não só por essa seita herética, as testemunhas de Russell, na verdade, não, e também muitas outras seitas heréticas que estão aí disseminando as suas heresias, seus falsos ensinos. A fé cristã não admite a existência de outros deuses. Não existe outro Deus, só existe um Deus. Um único Deus que se revelou, né,
ao longo, né, das Escrituras Sagradas como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, em essência, substância, que subsiste eternamente, né, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é isto que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus ensina. O que sair disso é heresia, é ensino herético, falso, que a Bíblia não dá respaldo. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal da Festa Academia. Você vai encontrar também no canal da Festa Academia links, né? Ou melhor, você vai encontrar playlists com todas as lições de EBD, que é dos trimestres anteriores, e também as lives da EBD dos jovens, que estamos gravando todas as quintas-feiras, das 10h15 da manhã até 11h15, 11h20, 11h25, por aí. Então, também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos do canal da Festa Academia, né? Então, você vai encontrar links para você adquirir, você comprar, né, as obras, os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre para abençoar a sua vida e complementar o seu aprendizado, né, desse tema, né, tão importante que Deus. A conclusão diz assim: o termo filho, entre aspas, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então, assim, esse foi o tema desta lição, né, que procura ensinar com fundamentação bíblica e teológica que Jesus, ele é da mesma substância, da mesma natureza que o Pai e o Espírito Santo também. Então, a lição foi proposta nesse sentido, para combater essas heresias que querem diminuir a divindade de Jesus. Muito bem, esse foi o conteúdo desta lição. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.